Se você ouvisse que um dos monumentos mais famosos do mundo foi construído sobre um erro, acreditaria? Pois é exatamente isso que torna a Torre de Pisa tão fascinante. Uma falha no solo, identificada ainda nos primeiros anos da construção, quase condenou a torre ao colapso. E, ironicamente, foi o que a transformou em um ícone mundial. Mas será que você sabe o que realmente aconteceu para que ela não desabasse? Não foi sorte, e muito menos mágica. Foi uma mistura de ousadia, ciência e, claro, uma boa dose de teimosia. Ao longo dos séculos, a Torre de Pisa desafiou as leis da física e a paciência de engenheiros, sobrevivendo a terremotos, guerras e até previsões de desastre iminente. Mas o que poucos sabem é que essa história está longe de ser simples. Por que ela começou a inclinar? Como conseguiu resistir a um colapso que parecia inevitável? E, mais importante, o que foi feito para garantir que ela continue de pé por séculos? Essas são as perguntas que você vai descobrir neste vídeo, enquanto mergulhamos na verdadeira história por trás da torre mais famosa e inclinada do mundo. Prepare-se para conhecer detalhes que vão mudar completamente a forma como você vê esse símbolo medieval. Vamos explorar as decisões que salvaram a torre, os esforços para restaurá-la e como ela continua sendo um marco cultural e histórico. Mas cuidado, quanto mais você aprender, mais vai perceber que a Torre de Pisa é muito mais do que uma torre torta. É uma lição viva de como o improvável pode se tornar inesquecível. A construção da Torre de Pisa e seus primeiros desafios. A construção da Torre de Pisa começou em 1173, uma época em que a arquitetura era tão cheia de ambição quanto de incertezas. Naquela época, os construtores estavam longe de imaginar que sua criação se tornaria um ícone mundial, não só pela beleza, mas por um erro que moldaria sua história. Feita para ser uma torre cineira da Catedral de Pisa, ela começou a ganhar forma com uma fundação de apenas 3 metros de profundidade, assentada sobre um solo composto de argila macia e areia. Se você já pisou em areia molhada e sentiu o solo ceder, consegue imaginar o que aconteceu ali. Esse detalhe, aparentemente pequeno, seria o início de uma inclinação que mudaria tudo. Quando o terceiro andar foi concluído, em 1178, os construtores perceberam algo inquietante. A torre não estava reta. Uma leve inclinação começou a se formar, visível a olho nu, e causou preocupação entre os engenheiros da época. A razão era simples, mas devastadora. O solo sob a fundação não era forte o suficiente para suportar o peso crescente da estrutura. Naquele momento, desistir parecia uma opção lógica, mas os construtores decidiram continuar, ajustando os andares superiores para compensar a inclinação. E é aqui que vemos um detalhe fascinante. Essa curva acidental acabaria se tornando a marca registrada da torre, transformando um problema técnico em uma obra de arte arquitetônica. O que poucos sabem é que o ritmo lento da construção foi, na verdade, a salvação da Torre de Pisa. A obra levou quase 200 anos para ser concluída, o que deu tempo suficiente para o solo se estabilizar. Durante esse período, as pausas causadas por guerras e conflitos locais acabaram sendo um presente inesperado. Se a construção tivesse sido feita rapidamente, a torre provavelmente teria desabado antes de ganhar sua fama. É irônico pensar que, às vezes, o que parece ser um obstáculo no caminho, como uma guerra ou uma inclinação indesejada, pode se tornar o motivo pelo qual algo se mantém de pé. Mas será que isso foi suficiente para garantir sua sobrevivência nos séculos seguintes? Aumento da inclinação e os primeiros sinais de perigo. Com o passar dos anos, a inclinação da Torre de Pisa começou a ficar mais evidente, a ponto de se tornar impossível ignorar. Não era apenas uma questão estética, havia um risco real de colapso. Durante os séculos seguintes, a fundação continuou a ceder de forma desigual, especialmente porque o solo onde a torre foi construída é composto por uma mistura instável de argila, areia e conchas. Imagine tentar equilibrar um objeto pesado sobre um colchão macio. É exatamente isso que estava acontecendo. Esse desequilíbrio tornou a Torre de Pisa uma espécie de paciente crítico da engenharia, exigindo cuidados constantes para que ela não sucumbisse ao próprio peso. Os esforços de restauração e a salvação da torre. Nos anos 1990, a Torre de Pisa estava em um ponto crítico. Com uma inclinação de 5,5 graus, as autoridades italianas decidiram que era hora de agir ou ela desabaria. Em 1993, uma equipe de engenheiros e especialistas de todo o mundo foi convocada para desenvolver um plano que pudesse salvar a torre sem comprometer sua aparência única. Afinal, ninguém queria que a Torre de Pisa perdesse sua identidade ao ser endireitada. O desafio era gigantesco: reduzir a inclinação o suficiente para garantir sua estabilidade, mas manter sua curva característica. Era como tentar equilibrar uma obra de arte em uma corda bamba. Entre 1993 e 2001,
Uma série de técnicas inovadoras foi utilizada para restaurar a torre. Uma das principais medidas envolveu a remoção de solo da base no lado oposto à inclinação, o que permitiu que a torre começasse a se ajustar de forma gradual. Esse processo, conhecido como remoção controlada de solo, foi feito milímetro por milímetro, para evitar qualquer impacto brusco. Além disso, cabos de aço gigantes foram usados para ancorar a estrutura enquanto os trabalhos estavam em andamento. É fascinante pensar que, mesmo com toda a tecnologia, o processo exigiu uma combinação de paciência e precisão milimétrica, como um cirurgião operando em um paciente delicado. O resultado foi um sucesso além do esperado. Ao final da restauração, a inclinação foi reduzida para 3,97 graus, garantindo a estabilidade da torre por, pelo menos, mais 300 anos. A Torre de Pisa não apenas foi salva, como também se tornou um símbolo de resiliência e inovação. Hoje, ela continua atraindo milhões de visitantes, fascinados pela sua história e pela engenharia que a manteve de pé. É incrível pensar que, o que começou como um erro no século XII, foi transformado em um marco de superação tecnológica. Mas, será que a restauração foi suficiente para garantir que a torre resista ao teste do tempo? O ponto crítico veio no século XIX, quando medições mais precisas mostraram que a inclinação estava aumentando de forma alarmante. A inclinação chegou a atingir 5,5 graus no final do século XX, o equivalente a quase 4 metros fora do eixo. Nessa época, a preocupação não era mais apenas com a estrutura em si, mas também com a segurança das pessoas que visitavam o local. Autoridades chegaram a proibir a entrada de turistas na década de 1990, temendo que a torre não suportasse o peso adicional e pudesse desabar a qualquer momento. O curioso é que, enquanto a inclinação preocupava os engenheiros, ela também atraía curiosos de todas as partes do mundo, transformando a Torre de Pisa em um dos pontos turísticos mais visitados. Mas o que fazia a torre permanecer de pé, apesar da gravidade estar claramente contra ela? A resposta está no solo imperfeito, que, ironicamente, ajudou a estabilizar a torre ao longo dos anos. A argila sob a fundação funcionou como um amortecedor natural contra terremotos, absorvendo choques sísmicos que poderiam ter derrubado a estrutura. Ainda assim, essa resiliência não era suficiente para garantir a sobrevivência da torre a longo prazo. O mundo assistia com preocupação, e a pergunta pairava no ar: seria possível salvar a Torre de Pisa sem destruir sua característica mais famosa? A importância cultural e o impacto turístico da torre. A Torre de Pisa não é apenas uma maravilha arquitetônica, é também um símbolo cultural que transcende o tempo e as fronteiras. Desde sua inclinação acidental, ela se tornou uma espécie de celebridade global, atraindo milhões de turistas anualmente. Sua importância vai além da beleza visual. A torre representa a genialidade e a teimosia humana em transformar falhas em ícones. Não é à toa que visitantes de todas as partes do mundo fazem questão de tirar fotos, segurando ou empurrando a torre, como se fizessem parte de sua história. Essa interação única é o que mantém sua relevância cultural viva. A cidade de Pisa, por outro lado, colhe os frutos desse interesse global. O turismo em torno da torre é um dos principais motores econômicos da região, movimentando desde o comércio local até grandes operações logísticas. Restaurantes, lojas de souvenirs e hotéis prosperam graças ao fluxo constante de visitantes que chegam, fascinados pela ideia de ver uma torre que desafiou a gravidade por séculos. Mais do que isso, a Torre de Pisa tornou-se um símbolo da própria Itália, aparecendo em livros, filmes e propagandas como um ícone que une história, arte e superação. Não é exagero dizer que, sem a torre, Pisa talvez fosse apenas mais uma pequena cidade italiana. Mas essa fama também vem com desafios. Preservar a torre e gerenciar o turismo sustentável são tarefas complexas, especialmente em um local que recebe tanta atenção. O grande número de visitantes pode sobrecarregar a infraestrutura local e até colocar em risco a preservação do monumento. Por isso, as autoridades têm trabalhado para equilibrar a preservação do patrimônio com o desenvolvimento econômico, garantindo que futuras gerações possam continuar a admirar a torre. É um lembrete de que, por trás de cada ponto turístico famoso, há uma rede de esforços invisíveis que trabalham para mantê-lo de pé, literalmente e figurativamente. Mas será que a Torre de Pisa continuará a atrair olhares curiosos mesmo em um mundo em constante mudança? O legado da Torre de Pisa e seu futuro. A Torre de Pisa é muito mais do que uma estrutura inclinada. Ela se tornou um símbolo universal de resiliência, criatividade, claro, a capacidade humana de transformar falhas em arte. Seu legado transcende a arquitetura, servindo como uma lição de que, muitas vezes, são os nossos erros que nos tornam únicos.
Desde a sua construção no século XII até os avanços tecnológicos que garantiram sua sobrevivência no século XXI, a torre é uma prova viva de que a persistência pode desafiar até mesmo as leis da gravidade. Mas e o futuro? Será que ela continuará sendo uma atração tão cativante nos próximos séculos? Para garantir a longevidade da torre, os esforços de conservação não pararam com as restaurações de 2001. Cientistas, engenheiros e historiadores continuam monitorando a estrutura regularmente, utilizando tecnologia de ponta para prever possíveis problemas. A inclinação, por exemplo, é medida constantemente para identificar qualquer sinal de mudança. Além disso, estudos geotécnicos buscam entender melhor o comportamento do solo sob a torre, garantindo que ela permaneça estável em longo prazo. É um lembrete de que manter um monumento histórico não é apenas uma questão de passado, é um compromisso com o futuro. No entanto, o maior desafio pode não ser físico, mas cultural. Em um mundo cada vez mais digital, onde novas atrações surgem a cada dia, a Torre de Pisa precisa se manter relevante. As autoridades locais estão investindo em experiências interativas, exposições educativas e até iniciativas de realidade virtual, permitindo que visitantes de qualquer lugar do mundo explorem a torre de maneiras inéditas. É emocionante pensar que, mesmo com mais de 850 anos de história, a Torre de Pisa continua se reinventando, provando que o passado e o futuro podem caminhar lado a lado. E talvez, no fim das contas, seja essa capacidade de adaptação que mantenha sua inclinação e sua magia intactas.